Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar de duas doenças parasitárias, a amebíase e a tricomoníase. A amebíase é provocada pelo parasita Entamoeba histolytica, sendo que o único hospedeiro da Entamoeba histolytica é o homem. Então, a transmissão vai ocorrer de homem para homem, não tem um hospedeiro intermediário. E esse protozoário, ele pode ser encontrado em duas formas, ou na forma de cisto, que é a forma mais resistente no ambiente, ou na forma de trofozoito, que é a forma que causa a doença dentro do nosso organismo. A infecção pela Entamoeba histolytica, ela começa quando a pessoa ingere algum alimento ou água contaminado com os cistos desse agente etiológico. Então, ocorre a ingestão dos cistos. Esses cistos, uma vez que eles chegam no nosso trato gastrointestinal, eles se rompem e liberam a forma trofozoíta, que essa vai ser a forma que vai provocar a doença no homem. Então, a forma trofozoíta, ela é capaz de se multiplicar e elas aderem na mucosa intestinal e provocam úlceras nessa mucosa. Por quê? Como o nome diz, Entamoeba histolytica, ela provoca uma lise das células. E essa lise, que é a quebra, acaba gerando uma ulceração do tecido. Uma vez que ela provocou essa ulceração, esses trofozoítas, eles podem atingir a corrente sanguínea e circulando, eles chegam no fígado ou em alguns outros órgãos. E lá nesse tecido onde ele se alojar, ele também vai gerar um processo inflamatório, muitas vezes pode ocorrer até um abscesso do órgão. Ainda no intestino, alguns trofozoítas podem se tornar cistos novamente, e aí esses cistos eles serão excretados nas fezes, junto com também outras formas trofozoítas. Então, eu posso ter a excreção através das fezes das duas formas, tanto de trofozoítas quanto dos cistos. Lembrando que os trofozoítas, eles não sobrevivem fora do nosso organismo. Então, no ambiente, eles não são viáveis para a transmissão da doença, somente a forma de cisto. Então, o cisto, eles são mais resistentes e aí eles sobrevivem no ambiente, sobrevivem no alimento, na água, e é esta forma que vai contaminar, então, o ambiente, a forma de cistos. Aqui nós temos a representação do ciclo biológico desse parasita, onde o homem ingere os cistos presentes no alimento contaminado ou na água contaminada pelas fezes. E aí esse cisto atravessa o trato gastrointestinal e chega lá no intestino, aonde ele se diferencia até formar o trofozoíta. O trofozoíta, então, se multiplica no tecido intestinal e faz a aderência da mucosa intestinal, nas células da mucosa, e esse agente etiológico, essa ameba, ela é capaz de fagocitar as hemácias, e isso provoca uma reação inflamatória lá no intestino. Muitas vezes o paciente pode ter até uma hemorragia, né? Uma diarreia com sangue por conta dessa destruição das hemácias. Esse trofozoíta, ele também pode atingir a corrente sanguínea, e uma vez que ele está na corrente sanguínea, ele consegue se disseminar para outros órgãos, para outros tecidos, gerando também lesão em outros tecidos. E aí, esse homem que está infectado, ele consegue eliminar através das fezes o trofozoíta e os cistos, as duas formas. Lembrando que o trofozoíta, ele não sobrevive no meio externo, tá? Então, a forma de infecção são os cistos, que são mais resistentes, e aí esses cistos presentes nas fezes vão contaminar os alimentos e as águas, onde não ocorre o saneamento básico.
A transmissão dessa parasitose, ela ocorre principalmente pela ingestão dos alimentos ou pela ingestão de água contaminada com as fezes que contenha os cistos, tá? Essa é a principal forma de transmissão. Também pode ocorrer transmissão sexual pelo contato oral anal. Então, existem relatos também de transmissão sexual por conta da presença do parasita, do agente etiológico na região anal. Então, existe essa possibilidade de contato de transmissão. A incubação da parasitose, ela gera em torno de 2 a 4 semanas, dependendo de cada paciente, dependendo do estado clínico de cada pessoa. O diagnóstico, ele pode ser feito através de exame laboratorial, onde faz a coleta das fezes, e então faz a busca ativa da presença de cistos ou trofozoítos nas fezes do paciente. No caso de abscessos, também pode ser feito através de exames de imagem, como, por exemplo, ultrassonografia. Você pode perceber a presença do agente etiológico nesse abscesso. Também pode ser feito através de tomografia ou ressonância. O mais comum ainda é fazer a busca dos trofozoítos ou cistos nas fezes do paciente com a suspeita. Aqui estão os principais sintomas da fase aguda da amebíase, onde o paciente pode apresentar desconforto abdominal, fezes com presença de sangue ou muco, diarreia aguda, febre e calafrios. Esses são os principais sintomas da forma intestinal da doença. Em alguns casos mais graves, quando os trofozoítas conseguem atingir a circulação sanguínea, eles conseguem atingir alguns tecidos e gerar um processo inflamatório, e nesse caso ocorre então abscesso nesses tecidos. E os principais tecidos onde os trofozoítas da amebíase se alojam são fígado, pulmões ou cérebro. E aí gera um processo inflamatório intenso que muitas vezes necessita de uma intervenção cirúrgica. Como forma de prevenção da amebíase, a gente tem a questão do saneamento básico do ambiente, então a importância de se ter esgoto com saneamento, né, esgoto tratado, aqueles locais onde você tem esgoto a céu aberto, a população ela fica mais vulnerável para essas doenças. Com relação à água que a gente vai consumir, o ideal é filtrar ou ferver, lavar bem os alimentos que são consumidos in natura, como por exemplo, as verduras, as frutas. Então, você lava bem e deixa de molho com uma solução de hipoclorito de sódio. E cozinhar bem os demais alimentos. E a higienização das mãos também é fundamental antes de manipular os alimentos, antes de qualquer procedimento. O tratamento se baseia na administração de antiparasitários. Nós temos algumas opções. O paciente ele pode utilizar o secnidazol 2 gramas em dose única, no caso dos adultos, ou no caso das crianças, 30 miligramas por quilo do peso da criança. Também temos o metronidazol, que pode ser utilizado 500 miligramas para adultos, ou 35 miligramas por quilo por dia em crianças, sendo dividido em 3 vezes por dia durante 5 dias. E o tinidazol, que seriam 2 gramas para adultos, ou 50 miligramas por quilo por dia durante 2 dias. Então, esses são os tratamentos para a amebíase provocada pela entamoeba histolítica. Uma outra doença parasitária que nós temos para falar é a tricomoníase. Ela é da família Trichomonidae, do gênero Trichomonas, e o agente etiológico é o Trichomonas vaginalis. O hospedeiro desse agente etiológico é o homem, né, homem e mulheres, e ele também é considerado uma DST, então uma doença sexualmente transmissível.
Então, o protozoário, Trichomonas vaginalis, ele fica presente no colo do útero, no caso das mulheres, né? Na vagina e na uretra. E nos homens, ele pode ficar presente no pênis, na uretra e na próstata. Aqui nós temos algumas imagens de microscópio do Trichomonas vaginalis. Então, a forma trofozoíta apresenta de 7 a 30 micrômetros de comprimento e possui alguns flagelos que vão facilitar a locomoção desse parasita e facilitar, então, a transmissão de um parceiro para outro. A transmissão do Trichomonas vaginalis, ela vai ocorrer através do contato sexual, então, uma relação sem uso de preservativo, onde ocorre a troca de fluidos, e o paciente contaminado, ele pode transmitir a doença para outra pessoa, tá? Também tem relatos de transmissão através do compartilhamento de roupas íntimas e toalhas de banho, por exemplo, onde a pessoa contaminada, ela consegue transmitir através do compartilhamento desses objetos. Por quê? Porque fora do hospedeiro, o Trichomonas vaginalis, ele ainda consegue sobreviver durante em torno de 6 horas pela secreção vaginal, em torno de 2 horas em uma água até 40 graus. Seria, por exemplo, a água de banheira, essas banheiras de hidromassagem, geralmente com água quente, o parasita ainda consegue sobreviver em torno de 2 horas. Então, você pode ter a transmissão nesses tipos de ocasiões, tá? Então, a prevenção principal vai ser o uso do preservativo e o não compartilhamento desses objetos pessoais. Então, roupa íntima, toalha de banho, em que você tem o contato com a região que está infeccionada pelo Trichomonas vaginalis. Aqui, então, é o ciclo biológico. Então, a transmissão ocorre de uma pessoa para outra através do contato sexual, né? Então, trofozoíta, que é a forma de transmissão, é a forma que está presente dentro do hospedeiro. Ele vai estar em contato, então, com a vagina ou a uretra do homem ou pênis. Ele se multiplica, né, por divisão binária. E aí, ele continua se multiplicando e essa pessoa, se não tratada através do contato sexual, ela vai transmitir para um outro parceiro, tá? Geralmente, nas mulheres, a infecção pelo Trichomonas vaginalis, ela é sintomática, ou seja, a mulher ela apresenta sintomas quando ela está infectada. O homem, geralmente, ele é assintomático, tá? Então, na mulher, geralmente acontece vaginite com secreção purulenta, então ela fica com o que é chamado de corrimento, numa coloração mais amarelada, mais esverdeada. Ela pode ser acompanhada por lesões da vulva e cervical, dor abdominal, disúria e dispareunia. O período de incubação pode variar de um paciente para o outro. Ele pode ser de 5 a 28 dias, e isso também vai depender do sistema imunológico de cada pessoa. O homem, como eu falei, muitas vezes ele é assintomático, mas quando ele apresenta sintomas, pode ocorrer uretrite, epididimite e prostatite. Então, é mais raro o homem ter sintomas, porém, não é impossível de acontecer. O tratamento da tricomoníase, ele pode ser feito com esses medicamentos, lembrando que por ser uma doença que pode ser transmitida pelo contato sexual, o ideal é que seja feito o tratamento no paciente e no seu parceiro, porque pode ser que o parceiro esteja assintomático. Então, muitas vezes a mulher ela se trata, né? Mas o parceiro não. E aí a infecção ela ocorre novamente, porque o parceiro estava contaminado, mas não tinha sintomas. Então, o ideal é fazer o tratamento do casal, das duas pessoas, tá?
Então, a gente pode usar o metronidazol 2 gramas em dose única, ou dividir entre 400 e 500 miligramas de 12 em 12 horas durante 7 dias. Também tem o secnidazol 2 gramas dose única, ou o tinidazol 2 gramas também em dose única. Então, essas são as opções. Tem alguns casos que a mulher também pode usar o metronidazol na forma de geleia vaginal. Então, ela utiliza uma bisnaga com aplicador, esse aplicador deve ser descartável. Ela utiliza em torno de 7 a 10 dias, mas junto com o metronidazol em comprimido. Então, é feita a associação do comprimido com a geleia vaginal, no tratamento do Trichomonas vaginalis, no caso das mulheres. No caso dos homens, é só o tratamento por via oral mesmo. Muito obrigada e até a próxima aula.